Essa história é punk. Imagine chegar num lugar onde, em teoria, qualquer viajante deveria ser bem recebido. A hospitalidade era uma regra antiga dali. Mas, em vez de acolhimento, o que um levita e sua concubina encontram em Gibeá foi muito angustiante. O crime de Gibeá. Descrito no livro de Juízes, tudo aconteceu rápido, quando homens da cidade cercaram a casa onde o casal estava abrigado, exigindo algo que desafia a dignidade. Para o levita se proteger e evitar um confronto, ele decide empurrar sua própria concubina para fora, entregando-a à mercê de uma multidão furiosa e pervertida. Durante toda a noite, aquela mulher foi submetida a abusos indescritíveis, enquanto o homem permanecia dentro da casa, seguro. Ao amanhecer, a cena na porta era o retrato do abandono. A mulher estava caída, já sem vida. A reação do levita, no entanto, não foi de luto ou desespero, mas de uma frieza que chega a beirar a psicopatia. Ele não chorou, simplesmente colocou o corpo sobre o seu animal e seguiu viagem, já arquitetando um plano que chocaria toda a nação de Israel e mudaria o curso da história daquelas tribos. Ao voltar para casa, ele decide cortar o corpo da mulher em 12 partes e envia para cada uma das tribos de Israel, junto com uma mensagem. Aquilo aconteceu dentro do próprio país. A reação foi imediata. Os líderes ficaram chocados e revoltados com o nível de violência. Era algo sem precedentes. O caso acabou desencadeando um conflito interno grave. A tribo de Benjamim ficou à beira da destruição, com milhares de mortos e cidades arrasadas. E tudo começou com uma sequência de atos violentos ligados a uma única noite em Gibeá. O acontecido é citado por teólogos e historiadores da Bíblia como um dos pontos mais baixos daquele tempo, quando as leis e os princípios foram deixados de lado em favor dos piores impulsos humanos. E esse é apenas um dos próximos relatos mais perturbadores da Bíblia que você vai descobrir hoje aqui no Fatos Desconhecidos. E que bom ter você novamente com a gente. Mas a violência não é o único limite que uma sociedade pode enfrentar. Quando a fome entra em cena, ela não só destrói o corpo, ela começa a afetar a mente e muda até o que as pessoas achavam que nunca fariam. Canibalismo no cerco de Samaria. A escassez de recursos pode transformar vizinhos em inimigos, mas no cerco de Samaria, a fome levou pessoas a atitudes abomináveis, impensáveis. Olha só, a cidade estava cercada pelo exército da Síria, e o bloqueio foi tão forte que tudo parou. A economia desabou, coisas simples passaram a valer muito. A Bíblia relata que uma cabeça de jumento, só para você ter uma ideia, um animal considerado impuro na época, era vendida por um preço absurdo. Até mesmo uma pequena porção de esterco era disputada. No meio desse desespero, surgiu um acordo que está entre os relatos mais chocantes da história. Duas mulheres, já no limite da fome, decidiram que a única forma de sobreviverem seria fazer o impensável: comer os próprios filhos. A ideia era direta. Bom, hoje nós cozinhamos o meu filho e amanhã o seu, ok? Nesse ponto, já não havia mais espaço para emoção. A fome já tinha tomado conta e qualquer senso de certo ou errado havia desaparecido. O senso de sobrevivência gritava no coração ou no estômago dessas mulheres. O acordo começou, mas não terminou como esperado. No primeiro dia, uma das crianças foi sacrificada conforme combinado. Mas no segundo, a outra mulher se recusou a cumprir o acordo, escondendo o próprio filho. Sem saída, elas levaram a disputa até o rei, esperando que ele decidisse quem ficaria com a criança restante. Nesse ponto, não era mais só uma tragédia pessoal. Era um sinal de que a sociedade já tinha perdido a ordem. O rei de Israel, ao ouvir o relato, teve uma reação que mostra o tamanho do desespero. Ele rasgou as suas roupas num gesto de dor profunda. Por baixo das roupas, ele usava pano de saco, que era um sinal de luto e sofrimento.
Mas aquilo já não resolvia nada. Ele entendeu que o povo, sob seu comando, tinha chegado ao limite. Mas há um ponto mais delicado. Em alguns contextos, a religião pode ser reinterpretada de forma distorcida. O sacrifício a Moloque. Se em Samaria o desespero nasceu da falta e em outros cenários ele ganhou forma dentro da própria fé, transformando devoção em algo irreconhecível. Moloque era representado por uma estátua grande de bronze, vazia por dentro e com os braços estendidos como se estivesse recebendo algo. Mas o mais assustador não era o tamanho, e sim o fogo aceso dentro dessa estátua para rituais. Os braços de bronze ficavam vermelhos, prontos para as oferendas. Esse tipo de adoração com o sacrifício de crianças acontecia em público e era brutal. Bebês eram colocados vivos sobre os braços quentes daquela estátua. Que horror! Para abafar um pouco o absurdo da cena, músicos tocavam tambores sem parar. A ideia era abafar os gritos e impedir que os pais recuassem no último momento. Era uma celebração da morte, onde o sonho e o fanatismo ajudavam a bloquear qualquer sensibilidade. O mais chocante é que isso não ficou só entre povos vizinhos. Em alguns momentos, essa prática teria chegado até a família real de Judá, descendentes do rei Davi. O rei Acás, segundo relatos, teria ido ao extremo de oferecer o próprio filho em sacrifício a Moloque. O palácio e o templo passam a ser vistos como lugares marcados por uma violência absurda. Os textos sagrados reagem a isso com uma condenação forte, dizendo que algo assim nunca teria passado pela intenção divina. A ideia é de que o ser humano teria criado um nível de crueldade fora de qualquer limite esperado, justamente por terem se distanciado de Deus. Mas nem todo mal aparece em rituais públicos. Em alguns casos, ele surge no silêncio, longe de qualquer testemunho, quando o medo e o desespero chegam a distorcer a realidade. O plano de sobrevivência de Ló. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló e suas duas filhas passaram a viver completamente afastados de qualquer outra pessoa. Do alto das montanhas, olharam para trás e viram apenas fumaça e cinzas no lugar das cidades que existiam antes. Para as duas jovens, aquilo parecia o fim do mundo de verdade. Elas acreditavam que eram as últimas pessoas vivas na Terra e que a humanidade iria acabar ali, dentro de uma caverna, se nada fosse feito. Então, isso tudo levou a um plano desesperado. As filhas de Ló, guiadas por uma lógica distorcida de sobrevivência, decidiram que precisavam ter filhos do próprio pai para garantir a continuidade da família. Porém, sabendo que ele nunca aceitaria isso sóbrio, usaram o vinho para alterar a sua consciência. E durante 2 noites seguidas, o plano foi feito. O texto sugere que Ló estava tão embriagado que não percebeu o que acontecia. E o que elas viam como uma tentativa de preservar a vida acabou registrado como um dos episódios mais controversos do Gênesis. Além disso, as consequências desse plano não ficaram limitadas àquela família. E dessa relação nasceram 2 filhos, Moabe e Amon. E para você ter uma ideia, isso acabou dando origem a 2 povos inteiros, que ao longo da história se tornaram rivais constantes de Israel. Elas acabaram gerando inimigos do país. O que aconteceu naquela caverna acabou gerando séculos e séculos de guerras e tensões na região. E quando o assunto é família, dentro dos palácios reais os problemas não eram menores. A obsessão de Amnon. Dentro do palácio do rei Davi, o desafio não vinha de fora, vinha dentro da própria família. Amnon, seu filho mais velho, passou a desenvolver uma obsessão pela meia-irmã Tamar. Esse desejo ficou tão forte que começou a afetar até a sua saúde. Sem saber como lidar com isso, ele ouviu o conselho de um amigo e decidiu fingir que estava doente para atraí-la até o seu quarto, onde colocaria em prática o seu plano. Quando Tamar entrou, a situação se tornou gravíssima. Mesmo com os pedidos dela para que não seguisse adiante, sugerindo que ele buscasse uma solução formal com o rei, Amnon ultrapassou todos os limites.
Após isso, o relato mostra uma mudança brusca no comportamento dele. O interesse virou rejeição. Ele então mandou-a embora de forma dura, tratando a situação com desprezo e rompendo qualquer vínculo que havia ali. A situação acabou se tornando pública e dolorosa. Tamar saiu do palácio em grande sofrimento. O rei Davi ficou abalado, mas não tomou uma atitude imediata. Esse silêncio, essa omissão, aumentou a tensão na família, e Absalão, outro filho de Davi, passou a guardar ressentimento, esperando 2 anos até agir. O acerto de contas veio disfarçado de celebração. Absalão organizou um banquete com todos os filhos do rei durante a tosquia das ovelhas. Já na festa, quando Amnon estava distraído e sob efeito do vinho, ele foi morto por ordem de Absalão. O que era um jantar virou uma cena de violência e vingança. Esse ato não só causou morte, como também afetou a sucessão do trono e aumentou a instabilidade dentro da família de Davi. Desejo e vingança sempre deixam cicatrizes, né? Só que em outros momentos o desconforto não vinha de impulsos, mas de ordens que testavam os limites. O pão assado em excrementos. O profeta Ezequiel é conhecido por suas visões complexas, mas parte do seu ministério consistia em realizar atos que eram, no mínimo, repugnantes para os padrões da época. Numa dessas missões, ele foi instruído a ser um sinal vivo do que aconteceria com o povo. Ele deveria ficar deitado de um lado por 390 dias, representando os anos de rebeldia de Israel, e depois mais 40 dias do outro, representando Judá. Durante esse período, ele permanecia assim como parte da sua missão, servindo como um aviso constante sobre o que viria sobre Jerusalém. No entanto, o aspecto mais perturbador não era a imobilidade, mas a dieta imposta. Ezequiel recebeu a instrução de preparar o seu pão com cereais simples e assá-lo usando fezes humanas como combustível. Impensável, né? Desesperado com aquilo, Ezequiel suplicou que a ordem fosse mudada, afirmando que sempre se manteve fiel às regras de pureza e nunca havia se contaminado. Diante disso, houve uma adaptação. Em vez de fezes humanas, ele poderia usar esterco de vaca. Mas mesmo com a mudança, o significado continuava forte. A forma de preparo do alimento funcionava como um aviso de que o povo de Israel enfrentaria um período de perda e humilhação, vivendo em condições difíceis, entre outras nações. Mas enquanto Ezequiel sofria em silêncio pela obediência, outros líderes aprenderiam que o orgulho diante do divino poderia resultar numa decomposição muito mais literal. A agonia de Herodes Agripa. Para os que não sabem, Herodes Agripa era um homem que amava o espetáculo e o poder. Num evento diplomático em Cesareia, ele decidiu que era o momento perfeito para uma demonstração da sua suposta superioridade e divindade. Decidiu aparecer diante de todos vestido numa túnica feita de fios de prata. Quando o sol da manhã atingiu a sua roupa, o reflexo era tão intenso que parecia brilhar como uma luz própria, quase como se fosse um anjo caminhando entre os mortais. E o efeito visual foi exatamente o que planejou. A multidão, com um misto de medo e bajulação, começou a gritar que aquela não era a voz de um homem, mas a voz de um Deus. Só que o erro fatal de Herodes não foi toda aquela roupa luxuosa, mas a sua reação ao ouvir aquela blasfêmia. Ele não corrigiu o povo, não apontou para os céus, dando a glória a Deus. Ele apenas aceitou a adoração como se fosse um direito dele. Entretanto, naquele momento o trecho diz que ele foi atingido de forma repentina por um anjo por não ter dado glória a Deus. Depois disso, não houve uma morte imediata, mas um processo de piora rápida do seu estado, ainda enquanto ele estava sentado no trono. A agonia de Herodes foi um espetáculo de horror. De acordo com os relatos do historiador Flávio Joséfo e do livro de Atos,
O rei foi literalmente devorado por vermes, de dentro para fora. Imagine a cena. O homem que antes brilhava em prata, agora se contorcia em dores, enquanto parasitas começavam a sair do seu corpo. A corte que o aclamava como Deus agora assistia, paralisada, à sua transformação num cadáver vivo, exalando o cheiro da morte, antes mesmo do último suspiro. Herodes tentou assumir uma glória que não lhe cabia e terminou com um fim marcado apenas por humilhação, tornando o episódio como um símbolo de rebaixamento. Mas nem sempre esse tipo de julgamento aparece em forma lenta. Em outras narrativas, ele surge rápido por meio de eventos que parecem responder logo a uma atitude. O massacre de Eliseu. O caminho para Betel era visto como um lugar de forte tensão religiosa, marcado por conflitos com os profetas de Israel. Foi ali que Eliseu, o sucessor de Elias, encontrou um grupo de jovens que começou a provocá-lo. O que parecia apenas uma zombaria virou um coro de insultos. Chamar um profeta de careca, numa cultura que valorizava a aparência e a dignidade dos líderes, era uma forma de desonra. Eliseu, sentindo que não era apenas sua dignidade em jogo, mas a própria autoridade do cargo que ocupava, se virou para o grupo invocando o nome de Deus. O que aconteceu em seguida é um dos episódios mais difíceis de processar para quem busca uma visão tranquila dos trechos bíblicos. De uma mata próxima, surgiram 2 ursas que avançaram contra os jovens, e o resultado foi um massacre. 42 deles foram despedaçados pelas feras. A rapidez e a brutalidade do ataque não deixaram espaço para qualquer defesa. O silêncio que se seguiu na estrada para Betel era o testemunho sangrento de que a proteção divina aos seus mensageiros incluía, às vezes, punições que pareciam desproporcionais à lógica. Na narrativa, o ataque das ursas é entendido como algo direto, não como um acidente comum. Depois disso, o texto segue mostrando que, em outras situações, as consequências descritas nas histórias bíblicas variam bastante, indo de eventos rápidos a processos mais longos de queda. O imperador que pastava. Provavelmente você vai se lembrar do próximo nome dessa lista: Nabucodonosor, o arquiteto do Império Babilônico, um homem que via o seu nome gravado em cada tijolo das muralhas da sua cidade. Um dos maiores imperadores que já existiram. Um dia, ao caminhar pelo terraço de seu palácio e olhar para os jardins suspensos e o seu domínio e poderio, ele se sentiu maior que o próprio Deus. Mal essa ideia foi formulada, uma voz do céu anunciou que o seu reino tinha sido tirado dele e que a sua sanidade iria abandoná-lo naquele exato momento. A queda de Nabucodonosor é descrita como repentina. Ele perde a razão e passa a viver afastado do palácio, isolado das funções reais, num estado de comportamento comparado ao de um animal, longe de todos. Para você ter uma ideia, de grande soberano, ele passa a estar pastando com os animais, literalmente, por muito tempo, com mudanças profundas na rotina e na forma de viver. Depois disso, há uma recuperação rápida da lucidez e ele passa a enxergar a sua posição de forma diferente, arrependendo-se do seu orgulho anterior e proclamando toda a glória do único e verdadeiro Deus. A aprovação extrema de Jó. A história de Jó começa fora da terra, numa reunião entre Deus e Satanás. O inimigo levanta a tese de que Jó só era fiel não porque existe uma convicção, mas apenas por proteção e conforto. Em resposta, é permitido por Deus que a sua vida seja testada ao extremo. E Jó perde tudo: bens, servos e até os seus filhos num único dia. Depois disso, a sua saúde também é afetada por uma doença grave que o deixa debilitado. Ele passa a viver num sofrimento contínuo, sem explicação clara para o que está acontecendo. Ao longo da narrativa, ele entra em conflito com amigos que tentam justificar a sua dor como punição. Jó rejeita essa ideia e insiste em sua inocência,
enquanto busca respostas que nunca chegam de forma direta. No fim, sua situação é restaurada, mas sem uma explicação completa do motivo de tudo ter acontecido, o que para Jó não era necessário, pois a sua fé se manteve intacta, inclusive tornando proverbial a sua famosa paciência. Em outros relatos, decisões individuais também acabam gerando consequências irreversíveis, especialmente quando envolvem promessas. Esse é um dos episódios mais tristes da Bíblia. O sacrifício da filha de Jefté. Jefté era um guerreiro forte, mas inseguro. Antes de uma batalha, ele faz um voto. Se ele vencesse, ele ofereceria a Deus a primeira coisa que saísse da sua casa para recebê-lo. A guerra termina com vitória, mas o seu retorno para casa traz uma surpresa desesperadora, fatal para o seu próprio plano. Quem primeiro sai para recebê-lo é a sua única filha, celebrando a vitória. Jefté se desespera ao lembrar o que prometeu. O texto sugere que ele se vê preso ao próprio voto, considerado irreversível na época, mesmo com consequências pessoais extremas, e ele cumpre a sua promessa a Deus. O desfecho exato do caso é interpretado de formas diferentes. Alguns entendem como um sacrifício literal, outros como uma vida dedicada ao celibato. Em qualquer leitura, o impacto é irreversível para a família. Bem, todas essas histórias mostram um lado que pouca gente tem coragem de contar. É o ser humano chegando ao limite de um jeito que ninguém espera, deixando de lado qualquer regra ou bondade. E também nisso Deus é fiel. A Bíblia sempre mostra a humanidade como ela é, sem passar pano, sem panos quentes. E para você, qual desses relatos foi o mais pesado? Você acha que essas passagens servem como um aviso ou são apenas o retrato de uma época em que não existia mais nenhuma lei? Deixe nos comentários as suas opiniões. Nós agradecemos a sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.